Então, pessoal, eu estou aqui no FET Simulações. Para você entrar, pesquisa na internet FET Simulações e procura lá Estados da Matéria. Então dá um cliquezinho aqui nele, ele vai rodar uma simulação de transformações gasosas, né, para a gente poder entender. Então aqui, ó, quando eu aumento temperatura, estou jogando aqui calor para o sistema, as partículas vão começar a se mover cada vez mais. Quando isso acontece, a gente vê que a temperatura aumenta, porque a temperatura é o grau de agitação dessas moléculas. Então, quanto maior for a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. Então, a gente vê aqui exatamente isso aí. O contrário também serve. Então, a partir do momento que eu estou retirando calor, ele vai diminuindo as suas colisões e, consequentemente, ele vai diminuir também sua temperatura. Certo? Então, aqui no gás, ó, você clica aqui para ver qual é o material, né? Funciona da mesma maneira também. E aqui nós podemos entender aquela equação geral dos gases e tal, todas as transformações. Então, estou jogando calor, ele vai aumentar a energia interna do gás, fazendo com que ele se movimente, se colida mais vezes. E aí a gente vai observar que tem essa variação aí da energia interna do gás. E consequentemente também vai aumentar a pressão e a temperatura. Então, se eu pegar aqui e diminuir o volume, o que vai acontecer? Olha só, eles vão colidir mais. Vai diminuir o volume e vai aumentar a pressão. Nós temos aqui, ó, aumentou a pressão, eles estão se colidindo cada vez mais, está 160 Kelvin. Aí, se eu diminuir o volume, ele diminui também aqui a pressão. Da mesma maneira, se eu jogar mais mols é só jogar mais moléculas, ó. Tô jogando aqui mais moléculas aqui, ele vai aumentar a temperatura dele porque vai colidir cada vez mais, aumentando assim também a sua pressão. Da mesma maneira, se eu jogar calor para o sistema, ó. Se eu jogar calor para o sistema, vai acontecer isso. Olha só, vamos aqui, ó. Aumentar o volume, a pressão diminui, consequentemente a temperatura também diminui. Então, pessoal, para essa aula eu quero que vocês acessem o FET Simulações, dá uma olhada no Google lá, vem em parte de calor e temperatura, e eu quero que vocês analisem essas simulações e vejam o que ocorre com as variações, temperatura, pressão, trabalhar a questão da primeira lei da termodinâmica para a gente entender bem, visualizar bem na nossa mente como é que funciona. Vou abrir outra aqui para a gente entender mais algum detalhe aqui nos gases. Então vamos ver aqui, ó, na teoria dos gases aqui. Então, ó, mesma coisa, eu tenho uma partícula, eu vou jogar, quando eu estou jogando gás aqui no sistema, eu estou aumentando o número de mols. Então ele vai ter uma certa temperatura, ele está aqui, ó, 300 Kelvin, certo? Aí, se eu aumentar a temperatura, é quando eu jogo calor pro sistema. Então eu estou jogando calor, vai aumentar a temperatura e aumentar a pressão. Então, se eu aumento aqui o volume, ó, ele vai ter mais espaço, então ele vai colidir menos. Então, a temperatura vai baixar. Tá aqui, ó, 525 Kelvin. Se eu botar para cá, 725. Então, se eu abrir aqui, fazendo com que as moléculas saiam, ele vai diminuir a sua pressão e vai diminuir consequentemente a temperatura. E aqui ele te dá outras partículas que a gente observa como é que funciona. São partículas menores e consequentemente eles colidem cada vez mais, né? Quanto menor a partícula, maior essa quantidade de colisões. Então aqui nós temos, por exemplo, um contador de paredes, né? Então, quantas vezes ela colide. Então a pressão atmosférica, a pressão dentro do sistema, desculpa,
está relacionado com o número de colisões dessas partículas, certo? Dessas partículas. E aí no sistema vocês podem testar partículas mais pesadas e partículas mais leves. Aqui você pode também fazer uma análise, né, da relação. Eu vou colocar aqui duas partículas para a gente ver as interações. E é isso que acontece dentro de um gás, né? Essa quantidade enorme de colisões. E aqui eu posso ter aquelas questões isovolumétrica, isotérmica, isobárica. Então aqui eu posso variar isso aqui. Então vamos supor que eu quero que a temperatura seja constante. Então está aqui 300 Kelvin, eu quero que ela seja constante. Então se eu jogo mais partícula, ele consequentemente aqui ele vai ter que fazer a relação das outras variáveis. Então aqui, por exemplo, eu posso pegar e fazer a alteração também do volume, aumentando ou diminuindo. A pressão eu posso colocar constante. Quando eu coloco pressão constante, eu não vou mais poder fazer a alteração do volume, porque o volume está relacionado com a pressão. Certo, pessoal? Então, acessem lá o site, vejam como é que funciona essas simulações, façam testes, coloque outras partículas, aumente o volume, diminua o volume e tente associar as teorias que vocês estão vendo na sala de aula com essas teorias aqui do simulador, tá bom? Pois não esqueça de resolver as listas de exercícios e até a próxima aula.